Um time que ganhou tudo, mas se sentiu desrespeitado. Everyone in every team could play and act like the Pistons and adopt our philosophy except the Pistons. Poucos times têm uma identidade tão marcante quanto eles. O Times da NBA de hoje vai contar a história do Detroit Pistons. Os Pistons são um time de Detroit, no estado do Michigan, mas foi fundado em 1937 em Fort Wayne, em Indiana, como Fort Wayne Zoner Pistons. Zoner era a fábrica de pistões de carro, cujo dono também era dono do time. No início, um time amador. Quando se profissionalizou em 1941, o nome da fábrica saiu. O problema é que Fort Wayne era uma cidade muito pequena. Por isso, em 1957, o time se mudou para outra cidade com tradição na indústria automotiva. Assim nasceu o Detroit Pistons, quer dizer, assim nasceu a instituição. Porque graças a um monte de decisões ruins fora de quadra, os primeiros 24 anos do time não viram muito sucesso. História que mudou no draft de 1981. Isaiah Thomas of the University of Indiana. Senhoras e senhores, Isaiah Thomas, um dos maiores armadores de todos os tempos, líder de quase todas as principais estatísticas no Detroit Pistons. Escuta só o que o Chuck Daly, ex-treinador dele, falou. If he had been 5 inches taller, I'm not sure he wouldn't have been the greatest player that ever played the game. Na primeira rodada dos playoffs de 84, o Isaiah Thomas fez 16 pontos em 94 segundos, o mais conhecido como 1 minuto e meio, para levar o jogo 5 contra o New York Knicks para a prorrogação. Isaiah. King went for the steal. Isaiah, three-point attempt. He's got it. No tempo extra, deu Knicks. The New York Knicks have defeated the Detroit Pistons. Ter o Isaiah Thomas no time por si só já faria dele um candidato natural ao título. Mas os Pistons aproveitaram boa parte dos anos 80 para formar um time que virou uma marca. Pro garrafão vieram Bill Laimbeer e Dennis Rodman. E no draft de 85, o cara que melhor marcou Michael Jordan na vida. Isso segundo o próprio Michael Jordan. The Detroit Pistons select Joe Dumars of McNeese State. Comandados por Chuck Daly, assim nasciam os Bad Boys de Detroit. Um time físico, muito físico. Daqueles que não jogariam hoje em dia. Deu pra entender, né? Em 1988, os Bad Boys levaram a franquia à sua primeira final desde a mudança para Detroit. Tinham pela frente um Los Angeles Lakers que era covardia. James Worth, Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson. O Isaiah Thomas fez 25 pontos só no terceiro quarto com o tornozelo lesionado. O cara estava se contorcendo no chão de dor em 1 minuto e no outro estava pontuando. Brabo demais. Mais bad boy que isso? Impossível. Mas ainda não era a hora dele. Em 88, deu Lakers. E nascia ali uma das maiores rivalidades na história da NBA. Não exatamente ali, na final contra os Lakers, mas nas semifinais do leste contra o Chicago Bulls de Michael Jordan e Scott Pippen. Esse foi só o primeiro de 3 encontros seguidos em playoffs dos dois times. No ano seguinte, em 89, Bulls e Pistons decidiram o título do leste. Mais uma vez, deu Detroit.
Na final, de novo, o Los Angeles Lakers. Só que a história foi outra. 4-0 para os Bad Boys. Uma varrida. Joe Dumars foi o MVP das finais. 1989 finals are history. Hail the new champion, the Detroit Pistons. E aí chega 1990 e adivinha? Outra final do leste entre Chicago Bulls e Detroit Pistons. E em 7 jogos deu Detroit outra vez. Now Jordan's backcourt. Expected Bill Laimbeer. A imprensa americana chegou a criar o termo Jordan's Rules, as regras de Jordan, para descrever o plano do técnico Chuck Daly para parar o astro do Chicago Bulls. O plano era simples: pará-lo a qualquer custo, nem que fosse na força. Deu certo de novo. Nas finais, os Pistons tinham pela frente o forte time do Portland Trail Blazers, de Clyde Drexler, membro do Hall da Fama do basquete. Mas nem eles foram capazes de parar os Bad Boys, que venceram com uma cesta de Vinnie Johnson com menos de 1 segundo no relógio. Vinnie Johnson with 1 second to go. His shot is good! With 7/10 of a second. Timeout, Portland. They're going wild at the Palace. Isaiah Thomas foi o MVP daquelas finais. Eles ainda não sabiam, mas aquele título marcava o fim de uma era. No ano seguinte, Michael Jordan superaria as regras criadas contra ele e daria início ao primeiro tricampeonato do Chicago Bulls. A rivalidade era tão grande entre os dois times que no último jogo das finais do leste, em 91, o time do Detroit Pistons simplesmente saiu da quadra antes do cronômetro zerar. Tudo para não ter que apertar as mãos do rival. Hoje, Isaiah Thomas se arrepende. If you had it to do over again, would you shake hands with the Bulls? Absolutely. Now, and the reason why I would is because looking back in terms of what has happened, you know, had I had a chance to do it all over again, we should have took the higher road. Lembra do Joe Dumars? Ele virou presidente do Detroit Pistons em 2000, um ano depois de se aposentar. Foi dele a missão de montar um novo time vencedor. Entre as muitas caras novas, chegaram o pivô Rasheed Wallace, e 3 caras que teriam suas camisas aposentadas em Detroit: Richard Hamilton, Chauncey Billups e Ben Wallace, um especialista em defesa que podia muito bem ter jogado com os Bad Boys. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Entre 2003 e 2008, o renovado Detroit Pistons chegou a 6 finais da Conferência Leste seguidas e ao 3º título da NBA. Em 2004, mais uma final de NBA contra o Los Angeles Lakers. E de novo, o adversário tinha um time que parecia imbatível: Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Karl Malone e Gary Payton. Turn deep right, fire, and fill it up. The Palace's rocket. Resultado: 4-1 na série para o Detroit Pistons, muito por causa da performance digna de MVP das finais de Chauncey Billups. You believed in this team, and they have delivered a 3rd NBA World Championship to the Motor City. An incredible story. Esse foi o último título da NBA do Detroit Pistons. No ano seguinte, o time ainda voltou às finais da NBA, mas acabou derrotado pelo San Antonio Spurs. Desde então,
O Detroit Pistons vem tentando emplacar um processo de reconstrução atrás do outro, mas sem grandes resultados. E olha que bons jogadores passaram por lá, incluindo Allen Iverson, que chegou justamente numa troca pelo Chauncey Billups, que já sofria com lesões. Mas a passagem dele por Detroit foi curta. Chegou no final de 2008 e foi embora no fim da temporada. Tempo suficiente para brincar com uma entrevista histórica dele mesmo quando jogava pelo Philadelphia 76ers. Você tá falando de treino? Even practice? Practice? We talking about practice? O Iverson, inclusive, estava em quadra em outro grande momento na história dos Pistons, mas como adversário. Em 2007, o Denver Nuggets do Iverson vencia o jogo nos segundos finais por 3 pontos, quando Rasheed Wallace arremessou antes do meio da quadra. A cesta levou o jogo para prorrogação e o Detroit Pistons terminou com a vitória. Um último e tardio respiro de uma era vencedora de um time inconfundível. Never gets old. Never gets old. Detroit basketball never gets old. E essa foi a história do Detroit Pistons. Você curtiu? Então fica por aqui no Times da NBA, porque daqui a pouco eu volto. É nóis!